está a passar, por exemplo, em África, é muito assintomático, porque a África saltou várias etapas porque as pessoas adotaram os smartphones. No outro dia contaram uma história fantástica a este meu amigo que vai dar uma aula em Nairobi e a pessoa que estava com ele leva-o a casa, que era basicamente uma barraca, e a mulher dessa pessoa diz: não pagaste a luz, estamos sem luz. E ele basicamente pega no telemóvel e paga ali e a luz aparece. E, portanto, este tipo fica admiradíssimo. É que é possível? Porque aqui, basicamente, nós vamos pagar ainda, estamos à espera que eles ligam. Em Nairobi, no Quênia, eles deram um salto enorme e, basicamente, um tipo paga e, pumba, tem a luz da barraca. E, portanto, o que eu acho é que toda esta parte do smartphone permitiu um avanço enorme em África, por exemplo, na Índia. Muitos desses países ainda têm enormes problemas. Eu acho que o facto de haver a internet ajuda imenso. Quer dizer, por exemplo, esta parte da Coreia. Qualquer país inteligente olha para isto, faz um benchmark e diz: se calhar vou aproveitar e utilizar. E, portanto, ganha tempo em relação àquilo que acontecia há 20 anos, onde não havia essa informação. E, portanto, eu acho que em termos de informação, a informação está disponível e o facto de estar disponível e haver todos estes sistemas globais, se houver inteligência, o desenvolvimento acaba por acontecer. Por exemplo, o que nós estamos a tentar fazer também é disponibilizar toda esta informação às pessoas. Por exemplo, eu decidi fazer o curso do Explora porque cheguei à conclusão que a maior parte dos nossos estudantes não fazia a mínima ideia de como é que o mundo funciona hoje. Por exemplo, uma das coisas que acontece, há vários problemas com as grandes empresas americanas, mas, por exemplo, se nós olharmos para a Amazon permite a qualquer artesão no mundo colocar à venda um produto e vendê-lo globalmente. Mas a Amazon tem sistemas que vão ajudar a detectar onde é que eu devo vender esse produto, como é que deve ser o copy, o marketing. Tem todo este sistema. Tem um sistema que é o Amazon Launchpad que ajuda qualquer empresa do mundo. E, portanto, se eu criar um produto, o Alibaba, agora os chineses estão a fazer igual. E, portanto, o que acontece é que há sistemas no mundo que se eu souber que existem, eu posso passar a ser um artesão local que trabalha globalmente. Uma das coisas que nós ensinamos, que eu ensinei também aos meus estudantes, é aprender a trabalhar nesta gig economy. Eu preciso ganhar algum dinheiro, eu agora concorro ao freelance.com e sou tradutor, ou programa, ou faço. E, portanto, há inúmeras oportunidades que estão a surgir globalmente e que, se houver informação, permitem a uma pessoa, em qualquer pessoa do mundo, ter uma vida diferente. Mas, eu acho que o maior drama que existe é aquele slide americano. Okay? Porque, reparem, nós hoje temos firmas que têm 200 mil milhões ou mais no banco. Que têm um poderio impensável. E há firmas, que algumas delas são admiráveis, mas em termos de efeitos são devastadores. E, portanto, eu acho que há uma necessidade de combater isso. E a força que nós temos neste projeto é vamos tentar. Toda a gente diz: isto é quixotesco, mas vamos combatê-los. Muitas dessas firmas, por exemplo, olham para firmas como a nossa e a primeira coisa que vão fazer é pagar aos advogados para nos colocarem em tribunal, porque estamos a violar as patentes. Okay? Por exemplo, um dos cuidados que temos em todas as empresas é a liberdade de operar. Esse, por exemplo, esse conhecimento é algo que nós aprendemos. Em Portugal é catastrófico. Portugal tem 160 patentes internacionais por ano. Estamos ao nível de Malta. Porque a nossa economia nunca foi orientada nesse sentido. Mas pode ser. E, portanto, há vários princípios básicos que podem ser difundidos no mundo inteiro e mudar os países. Há depois, nos países, a parte da parte política. Okay? E o que acontece é que a parte política pode ser devastadora, é óbvio. E é devastadora em muitos países. E aí é muito difícil combater. Portanto, essa é a componente mais difícil. Okay? Como é que eu vou mudar uma componente que asfixia um país? E os próprios cidadãos desse país, muito provavelmente, não têm o poder para fazer essas alterações. Essa é a parte mais negra. Mas no mundo mais benigno, eu acho que hoje em dia as oportunidades são enormes e já não é os 90%. Eu acho que, basicamente, eu sou um otimista. Eu acho que o mundo está mais positivo do que isso.
eu era diretor do programa Portugal com a Universidade de Texas em Austin e quando cheguei a Austin conheci o Jim Butler, que era o diretor da Indústrias Criativas de Austin. Pá, gostei imenso dele, tinha sido um veterano do Woodstock e era amigo da Janis Joplin e do Frank Zappa e não sei o quê. Pá. E basicamente ele veio aqui a Oeiras dar uma aula e toda a gente, então qual é a estratégia da Austin para o futuro? E ele dizia, bem, há dois valores hoje em dia fundamentais. Um é conveniência e outro é coolness. O tipo tem que ser cool e conveniente. Mas depois tem que ser fun. E, portanto, toda a estratégia da Austin era como ser fun. E, portanto, ele atraiu os músicos para viver, como a Willie Nelson, e, portanto, conseguiu que as empresas pagassem os seguros de saúde, a Câmara avalizava os empréstimos para... Ok, e vieram os músicos, e os músicos tiveram um efeito cultural, porque a maior parte deles não tinha dinheiro, portanto, criou o ambiente. E no outro dia visitei Austin outra vez, e começo a ver imensos anúncios, casitas com capa. E eu perguntei ao meu filho que está lá, aquele que jogava no Algés, Luís, pá, o que é isto das casitas? Epá, não podes imaginar. Agora, toda a gente, aqueles que tinham as mansões enormes, querem viver em casitas pequeninas. Isso é que é cool. Isso é que é verdadeiramente fantástico. Epá, basicamente, eles venderam os frigoríficos enormes e estão em casas pequenas. Agora, todos eles querem carros pequenos. Toda a gente partilha. Ok? E, portanto, o que eu acho é que há isto é racional, mas ao mesmo tempo é irracional. Nós, em Portugal, ainda estamos numa economia de ostentação. Eu acho que há esta parte dos estrangeiros, muitos deles que não precisam de ostentar para demonstrar, mas a nossa cultura ainda é essa. Vamos ostentar e ter o carro e ter... Mas eu acho que tem razão, eu acho que isso está a desaparecer com as novas gerações e eu acho que... o que eu acho em Portugal, e eu agora tenho falado com muitos estrangeiros que vieram viver, e há várias coisas que nos passam despercebidas e que eles adoram. Obviamente, se falarmos com um brasileiro, é a segurança. Tipo, sair à rua e a probabilidade de ser assaltado ser inferior a 10%. Mas, basicamente, aquilo que eles gostam é ainda a parte genuína, okay? E a parte humana. Nós ainda somos humanos. Okay? E o que eu acho em relação a Portugal é que, com o tempo, muitas das pessoas, dos portugueses que foram para fora, cada vez mais sentem isso. E muitos deles acabam de voltar a esta parte humana. E esta parte humana, eu acho que é este estilo de vida que nos permitiu atravessar a crise gigantesca que tivemos. Esta parte é verdadeiramente fundamental. E é isto que, por exemplo, nós queremos trazer neste novo browser. É a possibilidade das pessoas terem a vida humana, é terem o pequeno gozo, é terem perceberem que a vida é basicamente isso e não ter um tanque como aqueles Hummers que os tipos no Silicon Valley ainda guiam. E, portanto, eu acho que a nova geração seguramente está aí nesse caminho da partilha, mas basicamente eu acho também que há um trabalho enorme de comunicação e esta comunicação é muito neste sentido, da coolness e da conveniência, como este meu amigo, estes meus amigos, o Mayor de Austin também teve um papel importantíssimo. Aliás, ele depois veio cá a Portugal e eu penso que teve um enorme papel de influência em muitos municípios portugueses de criar algo distinto. Mas seguramente, eu, por exemplo, ainda tenho uma enorme dificuldade. O meu Black & Decker? O que é que vai acontecer ao meu Black & Decker? Eu já dei aulas online e foi o pior fiasco, foi a pior experiência da vida possível. Odiei. Mas eu próprio já segui cadeiras online e é útil. Eu acho que não substitui a parte física, mas sob o ponto de vista de ensino, é óbvio que eu posso aprender na rede. Segundo ponto é se eu preciso de ter pessoas à volta. Eu tenho estado envolvido num projeto como consultor, que é o Magical Industry Tour, que foi tentar descobrir no país inteiro inventores. E descobri casos fantásticos de pessoas que estão completamente isoladas. O mais notável é um miúdo da Moldávia, imigrante, chamado Radu Karaus, em Alcobaça, que tem 400 milhões de visualizações no YouTube. E basicamente o que ele faz é ensinar miúdos de todo o mundo a fazer coisas. Por exemplo, o vídeo dele a ensinar os miúdos a fazer um helicóptero que anda em casa tem 30 milhões de visualizações. E basicamente ele ganha dinheiro do YouTube.
E, portanto, e há alguns outros mostram que em qualquer sítio, uma pessoa aberta ao mundo pode utilizar os meios atuais e desenvolver-se. Não precisa de startup nenhuma. Eu convidei-o a ele dar aulas na universidade para ele mostrar-nos como é que ele fez o marketing digital dele. Foi notável. Os vídeos, ainda por cima, nem sequer têm qualidade técnica. Têm qualidade do seu ponto de vista de conteúdo. E, portanto, isso é possível. Agora, há uma terceira parte que é, por que raio é que o Silicon Valley continua a dominar, e a Boston, e todos esses grandes centros, o Technion, porque eu acho que há algo, sobretudo em tecnologias mais avançadas, em que o contacto físico é insubstituível, e isso é a informação por osmose. Ok, quando eu estou num sítio como, por exemplo, o MIT, ou Harvard, ou Caltech, ou Stanford, eu não preciso ler as revistas. Eu vou tomar um café e as pessoas dizem-me o que está a acontecer. Okay? Eu, quando estou cá, vou ter que ler. Ok, de vez em quando tenho uns amigos com quem falo em áreas restritas, mas não tenho a densidade de informação. Por exemplo, no nosso edifício agora, nós temos todas estas empresas do espaço, da biotecnologia. A informação por osmose, em áreas muito distintas, faz toda a diferença. As pessoas, apesar de tudo, querem estar lá. Portanto, eu acho que há estas três casos e a informação por osmose é a parte mais difícil de ultrapassar. Uma das razões para Portugal ter aqueles programas com Texas, MIT e Harvard foi Portugal ter acesso à informação por osmose nessas universidades. E isso tem um enorme valor no final, porque uma pessoa tem uma informação decisiva. Por exemplo, quando nós fomos para Austin, nós não fazíamos a mínima ideia do que é que estava a acontecer nas empresas americanas e vemos a rede todos os dias. Ok? Portanto, a informação por osmose é importante. A informação por osmose é física. E, portanto, a questão toda é, com um país como Portugal, como é que nós vamos poder competir e criar grandes empresas? Portanto, o que é que estamos a ver? É que todas as grandes empresas que nós estamos a criar e estamos a criar, não são criadas, a parte de negócio não é criada aqui. E a parte de marketing e de vendas, apesar de tudo, o desenvolvimento tecnológico é. E, portanto, mas esse facto das empresas estarem nesses países é preocupante, porque a maior parte das receitas fica lá e não cá. Como é que nós vamos poder ultrapassar isso? Como é que nós vamos poder conduzir negócios remotamente para o mundo inteiro? Eu ainda não tenho... Eu acho que, por exemplo, estas cenas da Amazon e da Alibaba facilitam, mas não são em larga escala. E, portanto, esta parte física permanece um problema. Há uma forma de ultrapassar. Eu acho que um país que está a ter estratégias muito curiosas é a França. Porque aquilo que vai poder liquidar o domínio americano sobre o desenvolvimento das startups é basicamente os Initial Coin Offerings. Porque o Initial Coin Offering permite a uma empresa em qualquer parte do mundo, por exemplo, os tipos dos russos da Telegram foram buscar 1,7 mil milhões. Okay? É sério. Fora do sistema americano. E, portanto, Initial Coin Offering, basicamente, eu emito moeda e as pessoas compram e, no fundo, podem investir na empresa e, para além do investimento na empresa, vão poder ter a possibilidade da moeda se valorizar. E, portanto, tem sido incrivelmente especulativo, é incrivelmente perigoso. Portanto, nós conhecemos pessoas que estiveram envolvidas nisso, que imediatamente tiveram ameaças das máfias para rapto pessoal e da família. Portanto, um tipo não se mete nisso de bom grado, mas o que a França está a fazer isso é legislar e regular. E, portanto, no momento em que eles tiverem esse sistema, no fundo, isto é uma bolsa sem o peso da bolsa e permite um financiamento que permite competir com os gigantes. Por exemplo, nós começámos a discutir isso e falámos com este miúdo, que agora vive aqui em Portugal e que fez parte da equipa do Ethereum. Ele disse que os riscos eram verdadeiramente enormes, quer dizer, mas a França está a tomar conta, e a Suíça. E, portanto, por exemplo, Portugal, o que eu acho que Portugal devia fazer, há muitos anos, é esta lógica.
de esquecer o venture capital e o business angels e criar uma bolsa para tecnológicas, a sério. E muito provavelmente seguir esta lógica das cryptocoins e dos, por exemplo, este miúdo, o Matias Grönbach, que era o do Ethereum, criou o Braveno, que é no fundo um stock exchange muito mais aberto, mais fácil e é peer-to-peer, não é preciso haver os brokers. Portanto, essencialmente, acho que há coisas que se podem fazer remotamente, há coisas que podem se fazer localmente e a sorte dos países decide-se, em última análise, com esta parte financeira. Onde é que vão estar as receitas das empresas? Portanto, pode-nos acontecer perfeitamente, temos empresas fantásticas e Portugal continua pobre, porque as receitas não estão cá. Portanto, esse é um desenho que é incrivelmente importante. E Portugal não tem nada a perder. Portugal não tem nada a perder. Portugal devia arriscar brutalmente num esquema completamente novo. E hoje, basicamente, há um ponto importante também. Aquilo que nos salvou foi ter patentes. Porque termos patentes permitiu duas coisas. Um foi vendê-las nos momentos de maior aperto e a outra foi conseguir este feito incrível das empresas estarem falidas, mas terem a propriedade intelectual e serem atrativas para investidores. E temos atraído investidores canadianos e alemães e estarmos cotados em bolsa. Okay? Portanto, nós estamos em Toronto, em Frankfurt, em Wiesel, muito provavelmente, daqui a 2 ou 3 anos, muito provavelmente vai para uma das maiores bolsas do mundo, e foi por termos patentes. Se não tivéssemos patentes, tínhamos liabilities e os investidores não investiam em nós. E, portanto, agora, em si, é completamente contra a economia da partilha e tudo o resto, não há dúvida. Mas o que nós podemos fazer, por exemplo, em relação a conteúdos, é adotarmos políticas tipo Creative Commons. Okay. Israel é um caso muito curioso porque há um livro chamado Tribos, em que tem vários capítulos sobre as tribos que se criaram. A tribo israelita, a tribo irlandesa, por exemplo, a tribo inglesa. E quando nós começámos, nos anos 90, a pensar, ok, nós vamos poder desenvolver tecnologia para o mundo a partir de Portugal, a primeira coisa que nós fizemos foi criar a tribo portuguesa. E então tivemos a investigar quem eram os luso-americanos e luso-canadianos nas empresas tecnológicas. Sabemos, no princípio da internet, havia um tipo chamado, sei lá, José Delgado, mandava um mail, e pá, que chatice, é cubano. E assim sucessivamente, completamente por tiro ao alvo. Foi aí que conhecemos o Tony Fernandes. O Tony Fernandes foi fácil, porque o primeiro browser da internet tinha uma caravela. Eu olhei para aquilo e disse assim, só pode ser um Tuga. Pá, só pode. E mandei um mail e era, eu tinha nascido em Coimbra. E assim sucessivamente. Portanto, o que nós tentámos fazer, por exemplo, o diretor de engenharia hoje em dia do Facebook, é um gajo importantíssimo, é o Brian Cabral, pá, que é do Faial. E, portanto, nós hoje temos esta tribo portuguesa. Okay. Qual é a nossa diferença para Israel? É que a nossa tribo está no cargo de direção. A tribo israelita manda. Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Michael Dell, todos os principais patrões das empresas são judeus e têm administradores judeus. Okay? Eu descobri recentemente, fiz o teste 23andMe, que sou um coquetel genético total. Tenho sangue africano, da Papua e também tenho judeu. Ok, portanto, como aliás a maior parte de vocês, muito provavelmente. Mas enfim, basicamente o que é fantástico ver em Israel é que eles têm um sistema incrível. De facto, têm esta educação, os tipos têm, e basicamente as empresas deles têm 3 metas. Ou são vendidas, e portanto eles fazem, muitas das empresas que eles fazem nunca vão vender nada. Eles vão vender a empresa como um produto, com as patentes e a equipa para o Facebook. Portanto, vão ao Wikipédia, ponham o Facebook e vejam as compras do Facebook. E depois vejam quem é a administração do Facebook. Nós, por exemplo, temos uma enorme dificuldade nesse aspecto. Ok? Porque basicamente as pessoas que decidem as compras, nós perdemos uma venda, por exemplo, porque um dos administradores era francês e não era português. Portanto, essa parte é importantíssima, é tribal. Irlanda, Inglaterra e Israel são mestres a venderem empresas. Israel, depois, obviamente, de vez em quando tem umas grandes empresas que vão para o Nasdaq. As outras fazem muito aquilo que nós fizemos na iDreams, que é ir para bolsas secundárias. Neste momento, uma das bolsas mais atrativas é a Austrália.
e estão ali para crescer. Porque, ao contrário do que as pessoas julgam, quando me disseram uma vez, a única alternativa é a Bolsa. Eu lembrava-me da minha família, para a minha família, a Bolsa era o pior que existia no mundo. As pessoas ficavam pobres, e o casino. E a Bolsa é o melhor sítio para se estar para empresas para desenvolvimento a longo prazo. É curioso. O preço desce, mas depois sobe. Mas estamos ali, conseguimos investimento e aguentamos. Por exemplo, a Noruega, que é outro país bem gerido, tem muitas das suas empresas de investigação. Por exemplo, a Tinfilm, que vale 300 milhões e que nunca vende nada, vende para 1 milhão por ano, está na Bolsa de Oslo há anos e a ser financiada. E, portanto, Israel domina todos estes aspectos, venda de empresas, cotação em Bolsa, desenvolvimento como mais ninguém. E, portanto, eles têm mais empresas, até há pouco tempo, tinham mais empresas no Nasdaq do que toda a Europa junta. E, portanto, é avassalador. Agora, há outra lógica completamente diferente, que eu obviamente não posso falar em termos em frente aos investidores. Quando os investidores todos querem que um tipo escale brutalmente. Eu vou escalar e vais ganhar 10 vezes, mas... Em primeiro lugar, há muitos casos em que nós não vamos conseguir crescer 10 vezes, mas apesar de tudo vai ser um investimento rentável e nós hoje aprendemos a fazer isso. Mas no outro dia, eu sigo o Twitter de várias pessoas e havia um tweet no Mark Andreessen, que foi o tipo que fez o Netscape e tem hoje uma grande capital de risco, com uma observação muito, muito curiosa. Comparemos um tipo que faz uma empresa de e-commerce de 2 mil milhões. E agora comparemos um restaurante fantástico, onde nós adoramos comer. Quem é o melhor empreendedor? Quem é o tipo que nos dá mais felicidade? E, portanto, eu acho que essa parte é uma parte incrivelmente importante. É que um tipo pode fazer algo que é pequeno, mas que tem enorme valor e enorme qualidade. E tem mérito. E, por exemplo, neste curso do Explorador, da Explora, eu tenho pessoas que estão a fazer os robôs modulares para limpar o mundo, por exemplo. E esse é um negócio que pode ser de centenas de milhões. Mas depois tenho uma jornalista que está a fazer as histórias fantásticas em Lisboa. Está a recolher as histórias mais incríveis do que aconteceu em Lisboa, de forma que quando vieram os turistas olham para um sítio e tem uma história que não vem em lado nenhum. Por exemplo, há aquela história famosa da filha do dono do Diário de Notícias que fugiu com um empregado e depois foi assassinada por uma criminosa não sei o quê. Por exemplo, no outro dia vi outra que é As Chinesas dos Bichos, que é uma história fantástica. Havia 2 chinesas de Xangai que tratavam dos olhos das pessoas nos anos 20. Okay? E então, quando tratavam, tiravam umas larvas. Portanto, aparentemente, aquilo era tudo uma encenação e punham umas pequenas larvas nos olhos das pessoas, depois tiravam e as pessoas... então as pessoas começaram a descobrir que era uma aldrabice e há uma manifestação em Lisboa e morre uma pessoa. E os portugueses, como sempre têm um coração e perdoam tudo, meteram as chinesas no comboio para Badajoz. Portanto, e essa história... um gajo tem uma aplicação com histórias destas. Não é uma fortuna, mas tem um enorme valor. Portanto, basicamente, toda a nossa vida é ser obediente. Faz isto, faz aquilo. Vamos ser desobedientes. Que tem riscos e que é uma parte humana. A segunda parte, eu acho que é sonhar. Okay? As máquinas não sonham. E basicamente, sonhar é extraordinariamente importante. E a terceira parte é, pura e simplesmente, uma pessoa ter um ato de bondade, sem esperar nenhuma compensação. E essas 3 componentes eu acho que são... há muitas outras, mas eu acho que essas são incrivelmente importantes. O tato é mais fácil. Eu tenho uma estudante de doutoramento, Paula Neves, a fazer uma tese de doutoramento exatamente nessas áreas. Há uma enorme investigação ao longo dos anos, e é extraordinariamente difícil porque nós temos reações distintas. Por exemplo, nós fizemos um teste, a pessoa, nem foi a Paula Neves, foi antes dela a Cristina Gouveia, fez um teste para as pessoas beberem água. Então havia água do luso e havia água da torneira. Pedia-se às pessoas para dizerem qual era a água que não tinha cloro. Foi tudo completamente ao contrário. As pessoas habituadas... E o olfato é igual. Fizemos uma experiência com olfato junto da Portocela em Setúbal e as pessoas adoravam aquele cheiro.
Isto é fantástico. Ok, porque basicamente é incrivelmente difícil codificar o olfato e o paladar, porque há a força do hábito e todos nós processamos de forma distinta. Uma das coisas que se tem tentado fazer é a representação por substituição. Okay? Há, obviamente, olfatos desagradáveis. Portanto, há casos extremos que são fáceis de catalogar e, portanto, e há até representações gráficas que os tentam. Mas são duas áreas incrivelmente difíceis, mas ao mesmo tempo incrivelmente importantes. E a tese dela, espero que esteja pronta até dezembro, e eu acho que é um enorme avanço, mas apesar de tudo limitado, porque são sentidos que não são padronizáveis. Quer dizer, nós vamos a um restaurante e se fosse tudo padronizado, isso foi o que o McDonald's e vários outros tentaram fazer. Vamos padronizar o paladar. Pum, as pessoas gostam disto. E não é tanto assim. Há um artigo fantástico que eu, por acaso, nunca mais consegui encontrar, eu uma vez li, que era se as árvores fossem de plástico. E, portanto, o artigo era, se as árvores fossem de plástico e eu crescesse com árvores de plástico, um dia chegava à rua e via árvores a sério e dizia, coisa horrível! E, portanto, é tudo uma questão de educação e de hábito. Sim, nós podemos agora fazer um programa maciço e educar as pessoas no paladar e no olfato para sempre, mas mesmo assim é uma tarefa difícil. Há uma outra doutoranda minha, Marta Ferraz, que agora está a desenhar robôs na Agência Espacial Europeia, e que é notável, e que eu conhecia, por uma vez fui uma tese da FMH, e ela basicamente tinha feito a análise dos miúdos que só faziam jogos de videojogos. E era catastrófico. Okay? E portanto, ela começou, estes tipos vão ter que, para saírem dos videojogos, têm que ter algo excitante no mundo real. Okay? Então ela começou a desenhar os novos jardins. Okay? Que os miúdos têm robôs para brincarem e, portanto, têm os elementos da excitação do virtual, mas ao mesmo tempo estão a fazer exercício e estão no mundo real. A tese dela é absolutamente fantástica. E eu acho que ela tem razão. Okay? E portanto, isso é um dos papéis do governo, da educação. Okay? Nós vamos ter que educar as pessoas de forma que não se cinjam só ao mundo virtual. Mas há outra parte importante, é que, por exemplo, imagine-se qual é o jogo mais excitante. Eu conduzir um carro no mundo virtual, ok? Ou eu estar a ver a televisão, a Fórmula 1, e conduzir o meu carro virtual contra os carros reais em tempo real. Ok? Obviamente é difícil conduzir contra os carros de Fórmula 1, mas é muito mais excitante toda esta parte dos jogos de realidade aumentada. E o que eu acho é que os jogos de realidade aumentada vão permitir ter o excitante do virtual e, ao mesmo tempo, no mundo real. E é por isso que eu acho que todas estas empresas apostam para a Apple, Facebook, todos eles acham que a realidade aumentada vai ser dominante e vai ser dominante até nos próprios jogos.